Hoje venho compartilhar com vocês um episódio aterrorizante que mudou completamente minha percepção sobre o sobrenatural. Eu e minha esposa vivemos algo que jamais esqueceremos. Algo que até hoje nos faz questionar a realidade e temer o desconhecido. Tudo aconteceu há cerca de 15 anos, durante uma viagem de carro para Angra dos Reis. Estávamos indo passar as festas de fim de ano com a família da minha esposa. O clima estava agradável, a estrada parecia tranquila e a noite prometia ser apenas mais uma parte comum da nossa jornada. Conversávamos animadamente sobre o futuro, relembrávamos histórias antigas e aproveitávamos o tempo juntos. Não imaginávamos que aquela viagem nos marcaria para sempre. A noite caiu de forma abrupta, trazendo consigo um silêncio peculiar. O céu, antes estrelado, foi encoberto por nuvens densas e escuras, como se uma tempestade estivesse se formando ao longe. Minha esposa adormeceu no banco do passageiro, enquanto eu, para me manter acordado, aumentei o volume da música e tomei um gole de café. A estrada estava praticamente deserta. Apenas a escuridão e os poucos faróis que surgiam ao longe quebravam a monotonia do caminho. Foi então que notei algo na beira da estrada. No início parecia uma sombra, um vulto indistinto contra a escuridão. Meu coração acelerou sem motivo aparente. Diminuí a velocidade, tentando discernir o que era aquela silhueta imóvel. À medida que me aproximava, o que vi fez meu sangue gelar. Era uma criança, um menino pequeno, vestido com roupas simples de tom azulado. Ele parecia ter cerca de 7 anos e acenava timidamente, como se pedisse ajuda. A visão de uma criança sozinha naquela estrada deserta me causou um calafrio imediato. Instintivamente, chamei minha esposa. Ela despertou assustada e, ao ver a criança sozinha naquela estrada deserta, pediu que parássemos. O olhar do menino era estranho. Havia uma melancolia profunda ali, algo que nos fez hesitar. Minha esposa abaixou o vidro e perguntou com carinho onde estavam os pais dele. O que ele fazia ali sozinho, se precisava de ajuda. Mas ele não respondeu. Apenas nos fitava com olhos escuros, sem emoção. O ar dentro do carro parecia ter ficado mais denso, como se algo invisível estivesse nos cercando. O silêncio dele nos incomodou. Havia algo de errado. Antes que pudéssemos decidir o que fazer, uma voz grave e distante ecoou pela estrada. Não falem com ele. O tom era urgente, quase desesperado. Olhamos na direção do som e vimos um homem mais velho, dirigindo um trator que se aproximava lentamente. Ele acenava freneticamente, como se nos alertasse para sair dali imediatamente. Quando olhei novamente para o menino, ele não estava mais lá. O frio tomou conta do meu corpo. Minha esposa abriu a porta do carro e saiu, chamando por ele desesperadamente. Mas não havia sinal algum da criança. O homem do trator finalmente chegou até nós. Sua expressão era séria, carregada de um peso invisível. Esse menino não existe, disse ele, sem rodeios. Ou melhor, existiu, mas já faz muito tempo. Minha esposa riu, desconfortável, achando que ele estava brincando ou delirando. Mas o homem nos olhava com tanta convicção que sua história era impossível de ignorar. Ele nos pediu para segui-lo e, movidos por uma mistura de medo e curiosidade, o acompanhamos por um pequeno caminho entre as árvores. Após alguns metros, paramos diante de uma lápide antiga e desgastada pelo tempo. Sobre ela, havia uma pequena estátua de um anjo. A inscrição na pedra revelou a verdade que gelou nossos ossos. O nome de uma criança, sua data de nascimento e a causa da morte. Foi aqui que ele perdeu a vida em um acidente, há quase 20 anos, explicou o senhor. Os familiares ergueram essa lápide, mas o menino nunca foi embora. Muitos motoristas já o viram, muitos tentaram ajudá-lo, e alguns
não tiveram a mesma sorte que vocês. O silêncio nos envolveu de forma sufocante. Minha esposa se ajoelhou para observar melhor a lápide. Foi então que algo impossível aconteceu. Os olhos do anjo de cerâmica começaram a escorrer um líquido negro, como lágrimas sombrias que manchavam a pedra fria. Minha esposa se afastou de um salto e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. O Senhor olhou para nós com seriedade e sussurrou: agora vocês precisam ir. Se ficarem por mais tempo, ele pode seguir vocês. Nesse instante, um vento gélido cortou a noite, fazendo as árvores ao redor balançarem de maneira estranha, como se algo invisível passasse por entre elas. O som do farfalhar das folhas foi seguido por um sussurro quase inaudível, vindo de todas as direções. Por favor, não me deixem. A voz fraca parecia infantil, mas carregava um tom de desespero que fez meu estômago revirar. Enquanto voltávamos apressados para o carro, sombras pareciam se mover no limite da nossa visão periférica. O farol do carro piscou por um instante e o rádio chiou, emitindo um ruído estranho, como se vozes distorcidas murmurassem algo incompreensível. Minha esposa segurou minha mão com força e pude sentir que ela tremia. Vamos sair daqui. Agora, ela sussurrou, mal conseguindo formar as palavras. Ao acelerar o carro, tive a sensação de que algo nos observava do escuro. Olhei pelo retrovisor e, por um breve segundo, vi uma silhueta infantil no meio da estrada. Meu peito apertou de terror. Pisquei e... nada. A estrada vazia mais uma vez, mas a sensação de algo conosco persistia. A estrada naquela noite nunca pareceu tão longa. O silêncio dentro do carro era opressor, pois sabíamos que algo inexplicável havia acontecido. Desde aquele dia, por recomendação de minha sogra, minha esposa acende uma vela na igreja sempre que viajamos, pedindo pela alma daquele menino perdido na escuridão da estrada. O que realmente aconteceu naquela noite? Teria sido apenas uma ilusão? Um eco do passado? Ou será que algumas almas simplesmente não conseguem encontrar o caminho de volta? Ainda hoje, ao dirigir à noite por estradas desertas, minha mente volta àquela noite. Será que, em algum canto da estrada, aquele menino ainda está esperando que alguém o leve para casa? Ou será que ele encontrou outro viajante disposto a parar e escutá-lo? A pergunta que mais me assombra, no entanto, é: e se tivéssemos deixado ele entrar no carro? Há 3 anos, vivi uma experiência aterrorizante no cinema, algo que jamais consegui esquecer. Naquela época, meu namorado e eu tínhamos o costume de ir ao cinema toda semana. Era um ritual nosso, um momento especial para escapar da rotina e aproveitar um tempo juntos. Naquela noite em particular, viajamos por cerca de 1 hora até a casa dele para jantar antes da sessão. O dia tinha sido cansativo para ambos, então o jantar acabou sendo mais tarde do que o esperado, e o único filme disponível naquele horário começava às 22h45. Quando chegamos ao cinema, pegamos nossa pipoca e entramos na sala no exato momento em que os trailers terminavam. Para nossa surpresa, o local estava completamente vazio. Talvez fosse pelo horário avançado ou pelo fato de o filme não ser um grande sucesso de bilheteria. De qualquer forma, a ideia de ter a sala inteira só para nós parecia ótima, pelo menos no início. Aproximadamente na metade do filme, notei um homem entrando pelo corredor lateral. Ele parecia estar na casa dos 50 anos, vestindo roupas escuras e segurando um celular na mão. O que me causou um arrepio na espinha foi a forma como ele se portava. Primeiro,
Ficou parado perto das escadas, observando ao redor por alguns instantes, como se estivesse procurando algo ou alguém. Depois caminhou devagar até uma das fileiras mais à frente e se sentou. Desde o primeiro momento, senti um calafrio. Algo nele simplesmente não parecia certo. Ele não demonstrava qualquer interesse pelo filme. Em vez disso, continuava mexendo no celular, iluminando seu rosto com a luz azulada da tela e, ocasionalmente, virava-se discretamente para olhar para trás, diretamente para onde estávamos sentados. O desconforto cresceu em meu peito. Não havia mais ninguém naquela sala além de nós três, e a presença dele se tornava cada vez mais inquietante. 20 minutos se passaram. De repente, o homem se levantou. Meu coração disparou quando percebi que ele estava vindo em nossa direção. Ele subia os degraus lentamente, passo a passo, como se saboreasse cada movimento. Chegou ao final da nossa fileira e parou ali por um momento. Meu namorado e eu trocamos um olhar carregado de tensão. Então, como se tivesse mudado de ideia, o estranho continuou subindo e se sentou 2 fileiras atrás de nós, ligeiramente ao lado. A partir daquele momento, não conseguimos mais prestar atenção ao filme. A atmosfera tinha mudado completamente. O ar parecia mais pesado. Cada movimento dele nos fazia prender a respiração. Eu sentia seu olhar fixo em nossas costas. Mas, sempre que eu tentava olhar de relance, ele fingia estar imerso no filme, o que apenas tornava tudo ainda mais sinistro. Me remexi no assento, sentindo uma pressão incômoda no estômago. Precisei ir ao banheiro, mas hesitei. Não queria deixar meu namorado sozinho com aquele homem estranho na sala escura. Ele, no entanto, insistiu que eu fosse, garantindo que ficaria de olho nele. Relutante, me levantei e desci em direção à saída. Ao virar a esquina do corredor que levava ao banheiro, olhei por cima do ombro e meu sangue gelou. O homem tinha saído do cinema e agora caminhava apressadamente atrás de mim. Meu coração parecia querer explodir no peito. Senti meu corpo entrar em estado de alerta, cada instinto gritando para que eu não entrasse naquele banheiro. Algo estava muito, muito errado. Ao invés de seguir para dentro, virei rapidamente para o lado e comecei a me afastar pelo corredor. Foi quando percebi que ele diminuiu o ritmo, como se não quisesse parecer suspeito. Minha mente estava a mil. O que ele queria? Por que me seguiu? Foi então que vi meu namorado correndo pelo corredor, mas não atrás do homem, e sim atrás de outro, idêntico a ele. Engoli em seco. Eram 2, gêmeos, vestidos exatamente da mesma maneira. O choque tomou conta de mim. Eles estavam tramando algo desde o início. Meu namorado, ao perceber que o homem dentro da sala tinha murmurado algo ao telefone, decidiu me seguir para garantir que eu estava segura. Mal sabia ele que havia um segundo homem à espreita. Se ele não tivesse saído naquele momento, talvez eu tivesse sido encurralada por ambos. O homem que me seguia percebeu o barulho dos passos se aproximando e, repentinamente, mudou de direção. Em vez de continuar vindo até mim, virou-se e começou a correr em direção à saída. Seu irmão fez o mesmo. Meu namorado correu atrás deles, mas antes que pudesse alcançá-los, os 2 desapareceram pela porta de emergência. Ofegantes e atordoados, decidimos não segui-los. Em vez disso, reportamos o incidente a um funcionário do cinema, que pareceu surpreso e sem saber muito o que fazer. Não ouvimos mais nada sobre o caso e, para ser sincera, nunca mais quis voltar àquele cinema. Pouco tempo depois, meu relacionamento chegou ao fim. E com isso, também se foi qualquer razão para retornar àquele lugar. Até hoje, não faço ideia do que aqueles homens pretendiam. Mas só de pensar no que poderia ter acontecido se meu namorado não tivesse saído atrás de mim, um arrepio gélido percorre minha espinha. Foi, sem dúvida, o momento mais assustador da minha vida.
Eu estava fazendo uma trilha no Parque Nacional das Cascatas, uma rota de ida e volta que geralmente levava 3 dias para cada trecho. Não sabia muito sobre ela ou sua popularidade, mas em trilhas longas como essa, o isolamento era praticamente garantido. Era algo que eu até gostava. A solidão, a vastidão da natureza, o silêncio absoluto quebrado apenas pelo vento entre as árvores e o farfalhar dos animais escondidos na vegetação. No terceiro dia, passei por um dos acampamentos e avistei um homem sentado perto de sua barraca. Parecia tranquilo, absorto em alguma reflexão silenciosa. Parei para descansar e puxamos conversa. Ele disse que ficaria ali naquela noite e que seguiria para o pico da trilha no dia seguinte. Mencionei que era exatamente para lá que eu iria naquele dia e que provavelmente nos veríamos por lá. Trocamos algumas palavras casuais sobre a trilha, sobre o esforço físico e a paz que ela proporcionava. Então, me despedi e segui viagem. Cheguei ao pico algumas horas depois e montei meu acampamento para os próximos 2 dias. A vista era indescritível. Um mar de montanhas se perdia no horizonte, o céu parecia mais próximo e a sensação de pequenez diante da imensidão era avassaladora. Passei o dia todo descansando e aproveitando o isolamento. Estranhamente, ninguém mais apareceu por lá. Quando a noite caiu, percebi que ainda era o único no local. Naquela noite, o vento começou a soprar com mais força. Sons estranhos ecoavam na escuridão, como se algo se movesse entre as árvores. Tentei ignorar, mas a sensação de estar sendo observado era constante. O sono veio de forma inquieta, cheio de sonhos desconexos e imagens perturbadoras de vultos entre as árvores. Acordei várias vezes, sempre com a impressão de que havia algo se aproximando da minha barraca, mas quando abria o zíper para olhar, apenas o silêncio frio da montanha me respondia. No segundo dia, a inquietação só aumentou. Movimentos na mata chamavam minha atenção, mas nunca via nada. A essa altura, comecei a me perguntar se o homem que conheci havia realmente decidido voltar. Ele deveria ter chegado ali no dia anterior, mas nunca apareceu. Tentei me convencer de que ele apenas mudara de ideia. No entanto, algo dentro de mim dizia que havia outra explicação. Na manhã seguinte, arrumei minhas coisas e comecei o trajeto de volta. Eu estava dolorido, mais do que o normal. A caminhada parecia pesar mais naquele dia. Meu objetivo era chegar ao acampamento onde havia encontrado o homem, mas o avanço foi mais lento do que eu esperava. Antes que percebesse, a luz do dia começava a desaparecer. Coloquei minha lanterna de cabeça e continuei, caminhando mais 1 hora após o pôr do sol. Ao me aproximar do acampamento, notei que a barraca dele ainda estava lá, intocada. Parecia que nunca havia sido desmontada. Isso me deixou inquieto. Se ele planejara continuar sua jornada, por que sua barraca ainda estava ali? Algo não estava certo. Gritei perguntando se ele estava bem. Nenhuma resposta. Caminhei um pouco mais perto, meu coração acelerando com uma ansiedade inexplicável. A aba da barraca estava parcialmente aberta. Espiei para dentro, vazia. Um nó se formou na minha garganta. O instinto me dizia que algo estava errado. Fiquei parado por alguns segundos, varrendo a escuridão ao redor com o olhar. Então, algo chamou minha atenção. A alguns metros dali, entre as árvores, um brilho fraco tremulava. Uma luz distante, imóvel. Peguei minha lanterna e me aproximei cautelosamente. Depois de cerca de 40 metros, encontrei a fonte da luz. Uma lanterna de cabeça caída no chão, ainda acesa, mas fraca, prestes a se apagar. Foi então que senti. Alguém estava me observando. Meu corpo gelou. A sensação era avassaladora. A certeza absoluta de que eu não estava sozinho. Movi lentamente os olhos ao redor e então ouvi. A cerca de 10 metros, entre as sombras da floresta, uma figura estava parada, imóvel.
Não se mexia, não fazia som, apenas me observava. O pouco que conseguia distinguir dizia que não era o homem do acampamento. Mas quem era então? Engoli em seco. Algo me dizia que qualquer palavra errada poderia piorar a situação. Oi, você precisa de ajuda? Minha voz saiu trêmula. Nenhuma resposta. A figura permaneceu imóvel, apenas me encarando. Desculpe, eu vou embora, murmurei, sentindo o pânico crescer. Girei nos calcanhares e voltei apressado para a barraca. Não tinha desempacotado nada. Então coloquei minha mochila e me preparei para sair dali o mais rápido possível. Então, a luz na floresta se apagou. Cada pelo do meu corpo se arrepiou. Aquele breu absoluto agora escondia algo que eu não queria ver de perto. Comecei a andar, depois a trotar, até finalmente me obrigar a correr. Continuei assim por 4 quilômetros, sem olhar para trás, até chegar ao próximo acampamento. Na manhã seguinte, relatei o que aconteceu às autoridades do parque. A resposta foi desanimadora. O homem que eu conheci estava desaparecido. Nenhum vestígio foi encontrado, nenhuma pista concreta. No meio da vastidão da floresta, procurar alguém era quase impossível. Mas o que me assombra até hoje não é a ausência de respostas sobre o homem. É a presença daquilo que estava lá. Quem ou o que me observava naquela noite? E o que realmente aconteceu com o homem do acampamento? Nunca saberei ao certo, mas algo dentro de mim me diz que eu tive sorte de conseguir ir embora. Desde criança, eu sempre fui fascinado por parques de diversões e circos. As luzes piscantes, o cheiro de pipoca e algodão doce, os risos e gritos de excitação enchiam meu coração de alegria. Crescendo em uma cidade pequena do interior de Indiana, não havia muitas atrações para nós. Então, sempre que um circo passava pela cidade, eu fazia questão de passar o máximo de tempo possível por lá. Era como se aqueles dias mágicos fossem uma fuga da monotonia do cotidiano. Mesmo agora, mais de 20 anos depois, ainda sinto uma pontada de nostalgia ao pensar nesses lugares. No entanto, minha visão sobre eles mudou drasticamente após um acontecimento que marcou minha infância para sempre. Eu devia ter uns 10 ou 11 anos quando tudo aconteceu. Era um garoto tímido, introvertido e um tanto nerd, sempre mergulhado em livros. Como sofria bullying na escola, minha melhor companhia eram as histórias que encontrava na biblioteca local. Nos dias que antecederam o fatídico evento, lembro-me de estar particularmente absorto em leituras sobre a história da minha cidade. Por alguma razão, decidi explorar a seção de registros antigos, onde os livros pareciam ter sido esquecidos pelo tempo. Camadas espessas de poeira cobriam as prateleiras e o cheiro de papel envelhecido impregnava o ar. Foi então que, ao folhear um livro velho sobre eventos históricos locais, um pedaço de papel amarelado deslizou silenciosamente de entre as páginas e caiu no chão. Curioso, abaixei-me para pegá-lo. Para minha surpresa, era um ingresso para um circo datado de mais de 15 anos antes. A coincidência era inquietante. A data estampada no ingresso era exatamente 2 dias antes de o circo atual chegar à cidade. No dia seguinte, como previsto, o circo chegou. As tendas vermelhas e brancas foram erguidas rapidamente, e a cidade foi inundada por cartazes anunciando as atrações e os espetáculos. Um pensamento cruzou minha mente. E se eu tentasse usar aquele ingresso antigo apenas para ver a reação do atendente? Seria uma brincadeira inofensiva e, de qualquer forma, eu queria que o bilhete fosse perfurado como lembrança. Na noite seguinte, fui ao circo com o ingresso guardado cuidadosamente no bolso. O ambiente estava vibrante, com luzes piscando e música animada enchendo o ar.
O cheiro doce de guloseimas misturava-se com o perfume de feno e tinta das tendas recém-montadas. Cheguei ao portão de entrada e entreguei o ingresso ao homem do estande. O que aconteceu em seguida me deixou completamente desconcertado. O rosto do atendente empalideceu no mesmo instante em que seus olhos pousaram no ingresso. Suas mãos tremeram e ele pareceu incapaz de falar por alguns segundos. Depois, engoliu em seco, forçando um sorriso rígido e artificial. Sem perfurar o bilhete, ele me devolveu rapidamente e murmurou algo quase ininteligível. Aproveite sua noite. Sua reação me deixou inquieto, mas tentei ignorar a sensação estranha que começava a crescer dentro de mim. Passei pelas tendas, joguei alguns jogos, comi pipoca e tentei me divertir. Mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Comecei a perceber que os funcionários do circo me olhavam de maneira estranha. Alguns cochichavam entre si quando passava, enquanto outros apenas me observavam com expressões tensas. Depois de um tempo, resolvi perguntar a um dos trabalhadores mais velhos sobre o ingresso. Encontrei um senhor de aparência gentil, operando um jogo de arremesso de anéis. Quando lhe mostrei o bilhete, ele ficou pálido e olhou ao redor nervosamente, como se verificasse se alguém nos observava. Menino, onde você conseguiu isso? Sua voz era baixa e carregada de preocupação. Expliquei que o havia encontrado em um livro na biblioteca. À medida que falava, notei que suas mãos tremiam levemente. Você encontrou algo que não deveria, murmurou. Esse ingresso faz parte de uma história que ninguém gosta de lembrar. Algo terrível aconteceu aqui há 15 anos. Ele fez uma pausa, parecendo relutante em continuar, mas então respirou fundo e prosseguiu. Havia um jovem trabalhador chamado Ryan. Todos gostavam dele. Cuidava de um dos brinquedos, mas, em uma noite, simplesmente desapareceu. A polícia investigou por dias, mas a única coisa que encontraram foi a carteira dele. E dentro dela, apenas um ingresso igual a esse. Um arrepio percorreu minha espinha. O velho continuou. Depois do sumiço de Ryan, coisas estranhas começaram a acontecer sempre que o circo voltava para cá. Acidentes inexplicáveis, objetos desaparecendo, sombras se movendo onde não deveriam. Alguns dizem que Ryan ainda está por aqui, ou que algo pior o levou e agora quer mais. Meu coração batia acelerado. A história parecia absurda, mas a reação do homem era real. Ele estendeu a mão para mim. Me dê esse ingresso. É melhor se livrar dele. Olhei para o bilhete em minhas mãos. Era apenas um pedaço de papel. Ou não. Uma parte de mim queria entregá-lo, mas outra se recusava a desistir de algo tão único. Balancei a cabeça. Não, acho que vou ficar com ele. Foi um erro. A expressão do velho mudou instantaneamente. Sua gentileza se evaporou, dando lugar a algo sombrio e assustador. Seus olhos ardiam com um desespero feroz. Você não entende, rosnou. Ele já escolheu você. Antes que pudesse reagir, ele tentou arrancar o ingresso das minhas mãos. Instintivamente, apertei-o contra o peito e me afastei. O homem parecia uma fera acuada. Fugi em meio à multidão, com seu grito desesperado ecoando atrás de mim. A atmosfera do circo, antes vibrante, agora parecia sufocante, como se as luzes estivessem mais fracas e o ar mais pesado. Minha diversão tinha acabado. Corri para casa, sem olhar para trás. Nos dias seguintes, minha sorte virou completamente. Pequenos incidentes começaram a se acumular. Perdi o ônibus escolar, caí e ralei o joelho. Meu melhor amigo me acusou injustamente de roubo. Depois, as coisas ficaram piores. Minha mãe perdeu o emprego, meu irmão quebrou a perna e nosso cachorro morreu repentinamente. Era como se algo invisível estivesse drenando toda a alegria ao meu redor. Lembrei-me do aviso do velho e, finalmente,
Tomei uma decisão. Peguei o ingresso e, sob uma chuva pesada, caminhei até o riacho atrás de casa. Com as mãos tremendo, rasguei-o em pequenos pedaços e o joguei na correnteza. A mudança foi quase imediata. Minha sorte melhorou, minha família encontrou alívio e tudo voltou ao normal. Nunca soube se tudo foi coincidência ou algo mais. Mas uma coisa era certa: nunca mais guardei nada estranho que não me pertencesse. Me dá um pouco de pena compartilhar esta história e, sendo completamente honesto, também um pouco de medo. Aqui no edifício há 2 níveis de estacionamento. Um no primeiro andar e outro no nível subterrâneo. Ambos são bastante tranquilos. Como há poucos apartamentos, há pouca movimentação de entrada e saída, especialmente à noite. O silêncio e a solidão dessas áreas criam uma atmosfera estranhamente opressiva, algo que até então nunca me incomodou, até recentemente. Tudo começou há 2 semanas. Era pouco mais de 1 da manhã quando uma senhora chegou ao estacionamento subterrâneo. Seu carro foi estacionado em uma das últimas vagas, o penúltimo lugar disponível. Atrás dela, apenas uma velha caminhonete, sempre parada ali, imóvel como um sentinela esquecido pelo tempo. Após desligar o motor, em vez de subir diretamente pelo elevador, ela caminhou até o lobby e se dirigiu a mim. Havia algo inquieto em seu olhar quando perguntou: "Tem alguém da equipe de limpeza trabalhando essa hora?" Sorri de forma automática e respondi que não. Ninguém da equipe de limpeza trabalha de madrugada. Apenas eu estava ali naquele momento. Ela pareceu refletir por um instante. Então agradeceu e se virou para ir embora. Ouvi seus passos se afastando até que chegaram ao elevador. Mas o som parou antes das portas se fecharem. Ela hesitou. Então, voltou. Dessa vez, seu tom de voz soou ligeiramente mais tenso quando perguntou: "Você viu mais alguém no estacionamento? Alguém que tenha acabado de chegar ou que estivesse mexendo em um carro?" Neguei. O único movimento que percebi foi o dela própria chegando. Mas ofereci-me para dar uma olhada. Seu alívio foi imediato. "Por favor", murmurou ela, quase como um sussurro. Ela me contou que, ao estacionar, notou algo estranho. Atrás da última caminhonete, havia uma mulher parada, olhando fixamente para dentro do veículo, imóvel. Meu estômago se revirou. Uma adrenalina fria correu por minhas veias. Tentei manter a calma e sugeri que ela subisse para descansar enquanto eu investigava. No entanto, ela preferiu esperar e me acompanhou alguns passos atrás. Desci até o estacionamento. O silêncio ali parecia mais denso do que de costume. A temperatura parecia ter caído bruscamente. Cada passo que eu dava acionava as luzes automáticas, lançando sombras que pareciam dançar ao redor dos carros estacionados. A senhora permaneceu perto do elevador enquanto eu caminhava até seu carro. Examinei a área ao redor. Nada fora do normal. Então, segui até a caminhonete que ela mencionara. Meu coração martelava contra o peito. Contornei o veículo. Nada. Mas a sensação era horrível. O frio em minhas costas se intensificou, um arrepio que parecia se agarrar aos meus ossos. Eu sabia que não havia ninguém ali, mas ao mesmo tempo, não conseguia me livrar da certeza de que algo me observava. Voltei para perto da senhora e informei que não havia encontrado nada. Ela não disse nada, mas notei que ela também parecia sentir aquela presença invisível. Subimos e a noite seguiu seu curso. Mas algo dentro de mim dizia que aquilo estava longe de terminar. Nos dias seguintes, nada aconteceu. O estacionamento parecia ter voltado à sua rotina silenciosa e inofensiva. Mas então, algo quebrou essa ilusão de normalidade.
Foi há poucos dias, por volta das 3h30 da manhã. Um dos moradores, um senhor idoso de temperamento difícil, estava saindo para viajar. Ele dirigiu até a saída do edifício, mas, ao invés de partir, parou do lado de fora e começou a acenar para mim. Irritado com o frio e a hora avançada, saí para atendê-lo. "O que foi?" perguntei, tentando esconder minha frustração. Ele parecia nervoso. "Chame a polícia", disse ele a voz baixa, quase um sussurro urgente. "Acho que alguém entrou no estacionamento. Uma mulher de rua. Eu a vi, ela estava lá dentro." Meu coração se apertou. Perguntei onde ele a tinha visto. Ele me contou que, ao sair com o carro, olhou pelo retrovisor e viu uma mulher parada entre os veículos, espiando por uma janela. Seu rosto estava sujo, mas seus olhos pareciam vazios. Eu gelei. Sem hesitar, voltei ao estacionamento. O ambiente estava impregnado com aquela sensação gélida de antes, mas dessa vez era mais forte. O silêncio ali era absoluto, como se o som da cidade não conseguisse penetrar naquele espaço. E como esperado, não havia ninguém. O morador foi embora apressado e, minutos depois, a Guarda Civil chegou. Expliquei a situação, mas sem nenhuma evidência ou explicação concreta, não havia nada que pudessem fazer. Antes de saírem, um dos guardas comentou: "Essas coisas acontecem. Às vezes achamos que vemos algo, mas é só a mente pregando peças." Mas não era minha mente. E eu teria certeza disso no dia seguinte. Era pouco antes das 7 da manhã, já de dia, quando uma das funcionárias da limpeza gritou meu nome. Sua voz tremia de pânico. Corri até o estacionamento e a encontrei paralisada, apontando para um carro. Seus olhos estavam arregalados de horror. Eu olhei. Atrás da janela do carro, uma mulher nos observava. Seu rosto estava coberto de sujeira. Suas roupas pareciam encamadas, pesadas, como se estivesse ali há muito tempo. Mas o mais perturbador foi o que aconteceu em seguida. Assim que percebeu que a vimos, ela se abaixou e sumiu. Corri para o outro lado do veículo. Nada. As outras duas funcionárias da limpeza desceram para nos ajudar a procurar. Viramos cada canto daquele estacionamento. Não havia saída, não havia esconderijo, não havia explicação. Dessa vez, não era uma sugestão da minha mente, nem um truque das sombras. Nós três a vimos, e ela simplesmente desapareceu. Desde então, tento entender o que aconteceu. Era um fantasma? Um espírito perdido? Como alguém pode parecer tão real e ao mesmo tempo impossível? Mas, acima de tudo, a pergunta que mais me assombra é: por que ela estava ali?